É isso aí, Rec Lovers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil com a Marcela. Você viu que eu até bebi água, Marcela, que foi para não demonstrar aceito reação? o Rec Lovers. Não, já aceitei. Inclusive, também estou fazendo campanha para que isso role, para que isso vingue. Esse bordão tão criativo, tão atual, tão hypado, não é? Pois é. E hoje é que dia? 23 de julho de 2024. O ano já passou da metade. Já passou da metade. Daqui a pouco tem eleição. Se você está acompanhando aqui a Rádio Nova Brasil, você está vendo a sabatina com os candidatos, aí você vai ter a oportunidade de escolher teu candidato ou de não escolher nenhum também, que é uma possibilidade grande. Porque a pessoa que está assistindo a gente do Rio de Janeiro... É verdade, é verdade. A gente está, inclusive, agora fazendo São Paulo. De repente, para o futuro, não, com certeza, vai ter filiais, de todas as... Todas as filiais vão fazer essa sabatina também. Para a pessoa conhecer mesmo, né? Porque aí, na hora de votar, você fala assim, na Nova Brasil ele falou isso. Aí depois você vai e cobra também, porque é importante não só a gente votar, mas a gente também cobrar para exigir as coisas que as pessoas prometeram pra gente, não é verdade? Lembrando, você deve usar o digital também para fazer essa pesquisa. Vai no YouTube, vai no TikTok, busca informações sobre o teu candidato. E que assunto pesado, né, gente? Falar de política. Vamos Olha, eu queria só dar uma dica para você que está assistindo a gente pelas redes sociais ou então pela rádio maravilhosa Nova Brasil. Gente, olha, aproveita que está quase acabando as nossas comprinhas na Shein, na Shopee, no AliExpress, né? A gente ainda tem poucos dias até o dia 1º para a gente poder garantir as nossas muambinhas internacionais, não é? Sem o blim, 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 blim. Tá bom, agora a gente vai trazer nossas convidadas maravilhosas para conversa. Meus olhos estão doendo de tanta beleza que está aqui na nossa frente. E eu vou começar falando de uma mulher maravilhosa que está aqui na nossa frente. Gente, olha, ela nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, é atriz, psicóloga, dançarina, rainha de bateria do Império Serrano. Escola maravilhosa do nosso querido e amado Arlindo Cruz. Sua paixão pela dança começou cedo, aos 2 anos de idade. 2 anos, Emerson. Ela já queria dançar. Eu nem falava ainda, nem sabia que eu era, e ela já queria dançar. E aí ela deu seus primeiros passos no balé clássico. Com 15 anos, iniciou aulas de samba com o renomado e mestre Carlinhos de Jesus, aprofundando-se em estilos como balé, jazz, sapateado, dança afro e dança do ventre. Já participou de várias novelas, minisséries da Rede Globo, como Páginas da Vida, O Clone, JK, e além de programas como A Grande Família, Zorra Total, Sob Nova Direção, Turma do Didi, que inclusive teve uma linda homenagem a Renato Aragão ontem no Caldeirão, anteontem no Caldeirão, e Faça a Sua História. Também foi bailarina do Planeta Xuxa e do Domingão do Faustão, além de atuar como assistente do palco do querido, saudoso Gugu Liberato no Domingo Legal. Ai, que saudade do Gugu, né? Sabia que às vezes não cai a ficha que o Gugu morreu? É porque você tá esclerosada, né? Ah, tá, obrigada. Olha, também ela é engajada em diversas pautas de política pública, especialmente as voltadas à valorização da mulher no samba. Então, senhoras e senhores, recebam essa beldade que está aqui na nossa frente, Quitéria Chagas! Obrigada. Bastante coisa, hein? Opa, nossa, que currículo, muita história, né, gente? Menina. Eu tô em todas as frentes. E você esqueceu de falar, não está aí, eu sou doula. Mentira! Verdade, eu atuei muito depois que a minha filha nasceu. Fiquei no hospital público fazendo alguns atendimentos. Aqui no Brasil? No Brasil, antes de ir pra Itália. Muito tempo fora. Nossa, que legal. Então a gente vai falar muito sobre isso durante o programa. Aventura maravilhosa. E aqui do lado dela tem ela que também é carioca da Tijuca, já trabalhou em lugares como Agência Africa Creative, Almap BBDO, JWT, Wunderman Thompson, Ogilvy Reino Unido, em Londres, Nubank e Talent. Já foi premiada no Cannes Lions, no Clio, One Show, Lia e no Clube de Criação. Estudou na Miami School Brasil, mas se formou na da Alemanha. Ela também é mãe da Esther, de 3 anos, treina Muay Thai e administra o bar mais secreto de São Paulo, que é no prédio dela, que ela vai explicar essa história pra gente. Além de ser ECD da Soco, que agora se chama Droga 5, parte da Accenture Song. Muito obrigado por estar aqui. Finalmente, Ana Cavalcante, Lulu Cavalcante. Me tirou de casa. Caramba, gente. Primeiro, deixa eu começar contigo, Aninha. Como é que foi essa chegada em São Paulo? Você saiu do Rio, foi deportada? Eu falei, gente, não dá pra mim. O Rio já ficou pequeno demais, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, vim pra São Paulo. Cheguei em São Paulo pra passar férias, na verdade, fiquei na casa da minha tia e liguei pra minha mãe e falei, mãe, acho que eu não volto mais. Ah, então tá bem, minha filha, vai ser feliz.
Vai com Deus. Vai com Deus, é aqui que você tá, a mamãe vai sentir falta, mas foi isso. Mas você já tinha, quando chegou em São Paulo, você já era publicitário ou começou quando você entrou na Miami Eu School? trabalhava numa microagência no Rio, aquelas coisas bem locais, assim, então eu já era redatora, mas aí eu vim para São Paulo para estudar, fazer especialização, como redação também, onde eu já atuava lá no Rio, mas era uma agência pequenininha, atendia Varig Log, faliu, e aí eu vim para São Paulo. Gente, Varig, faz tempo, né? Eu tenho mais passado que futuro. E só para antenar aqui a galera que está assistindo a gente e ficou um pouco perdida, você pode explicar para a galera o que significa as siglas do seu cargo, SCD? Porque tem gente que não... É verdade. Até eu me perco muito nas siglas, é Diretora de Criação Executiva. Rica, famosa, badalada, não é? É fina, né? Fina. Mas da Tijuca. A tijucana vem muitas vezes, né? A Tijuca é bom demais. E por falar em Tijuca, Quitéria, assim, você desde cedo teve essa paixão pela dança e você começou a desenvolver o seu talento. E a gente sabe como é difícil entrar no mercado de trabalho com o que você gosta, com o que você ama fazer. Eu queria saber como que você conseguiu trazer a sua arte para todos nós conhecermos. Como que foi esse processo assim no começo? Esse processo, não só a dedicação, a força de vontade, mas a gente está falando de uma questão de época, num período que era assim, eu fazia teste modelo, você não é o perfil que você é preta. Tem que esperar a novela dos escravizados. As pessoas falavam isso na sua cara. Que isso, então, sério? O bullying, que hoje em dia é o bullying, antigamente era uma questão contratual de trabalho, não tinha as leis contra o racismo, de vamos aceitar o corpo do jeito que você é. É uma outra época, né? Então, é um período que eu enfrentava em teste, o produtor falava, não, seu nariz é largo, você não serve para o produto. Assim? Na caruda. Assim, na cara. Que absurdo. Essa menina é preta demais, vamos pegar a Quitéria porque ela é mais clarinha. Então, eram verbalizadas as coisas que hoje em dia não são mais aceitáveis. E a questão do corpo também, você tinha que estar magra, enfim, tudo. E isso, se você não tem um emocional, um psicológico muito forte e você faz com que aquilo... Lógico, eu me agredia, me sentia mal, ficava triste, mas eu não podia ficar chorando, deprimida, porque não ia me ajudar em nada. Uhum. Então, eu tinha que passar por cima daquilo, acreditando que o impossível iria se tornar possível. E um belo dia, eu estava assistindo um programa do SBT, o Canta e Dança Minha Gente, que era um programa da Carla Pérez, e apareceu na chamada, vocês que são dançarinos, venham participar do concurso de dança, a produção vai estar no Teatro Scala, no Rio de Janeiro, selecionando pessoas. Eu fui com a cara e a coragem, mas eu falei, eu tenho que ir para impactar, né? Como o programa da Carla Pérez, todo mundo ia de loiro, já imaginei, vai todo mundo loira, pintar o cabelo e tal. Eu botei um cabelo africano. Ai, que demais. Sabe o que eu lembro de você? Que você usava um monte de coquinho no cabelo. Era muito legal. Virou minha marca aquilo. Eu fiquei 11 anos com aquele mesmo penteado, fazendo SBT, Globo. Eu estava em todos os lugares, que ninguém me contratava. Eu tinha contratos freelancer, vamos dizer assim, né? Eu ia fazer uma participação, uma ponta ali, a figuração melhorada foi virando uma cena. Aí eu me formei em atriz, eu falei, opa, peraí, vou tentar... Só que o programa da Carla me deu uma projeção, porque aqueles coquinhos, todo mundo queria participar do concurso de dança, porque eu ganhei o concurso, mas foi a primeira vez que a Carla falou, quero contratar essa menina pro programa. Uhum. E aí eu fiquei... Então você fez parte do elenco. Fiz parte do elenco. Não era programado, aquilo aconteceu, ela foi a pessoa, assim, que me deu a maior mão na vida. A minha madrinha, assim, tem tudo, eu devo a Carla Pérez. Só que na época que eu entrei com os coquinhos. E não era o perfil, né? Tentaram tirar o penteado, porque aquilo na TV, não, mas não é legal, não sei o quê. Só virou uma marca e a Carla, como era uma das patrocinadoras do programa, ela tinha poder de fala, ela dizia, não, vocês não vão tirar o cabelo dela, porque é um cabelo de era preto. Demais o cabelo. E ela fez uma militância toda, assim, na emissora e tal, na época. E foi lindo isso da parte dela, tanto que permaneceu o penteado. Aí eu fui assistente de palco do Gugu, o Gugu me convidou para ser assistente de palco dele. Na época, a Alessandra Scatena tinha saído do programa e o perfil era procurar uma pessoa loura, tipo Xuxa, do mesmo perfil. E foi a primeira vez que teve uma assistente de palco negra. Ai, que demais. E como o programa era de maior audiência, início do ano de 2000, 2001. Ou seja, não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim, mas foi impacto. O programa do Gugu era um programa mais visto, né, da TV brasileira.
E as assistentes de palco eram sempre brancas, e é sempre aquele perfil, e nunca Perfil teve Paquita. preta. Nunca teve preta em nenhum programa de auditório, assim, como assistente. E assistente, ela é muito vista. E aquilo foi muito impactante para a comunidade preta. As pessoas falam até hoje, nossa, você foi uma representatividade pra gente. Aí depois fui fazer a cena do Sorriso Maroto, saí de lá, fiz as vinhetas da Globo, aproveitei que eu já estava na emissora, sempre quis ser atriz, me formei em teatro, e foi aí que eu consegui, quando eu saí do Gugu, ir pra Globo, e aí eu já tinha um nome, já tinha uma projeção, e a vinheta da Globo me ajudou muito a potencializar isso, e eu segurei esses coquinhos pra minha vida, eu não tirava por nada. Falei, gente, virou minha marca. E as pessoas viam, nossa, é a Quitéria. Uma ceninha, 1 segundo na Podia ver de TV, costas, já sabia que era você já era. por causa da sua identidade. E acabou fazendo com que as pessoas sentissem, nossa, ela é uma pessoa preta, tá ali, ela é gente como a gente. Uhum. Isso teve um processo cultural importante, a gente só vai ter noção depois, né? As pessoas falando. E pra mim, assim, foi uma trajetória de muita luta, eu tive que ouvir muita coisa, engolir muito sapo, mas eu sempre acreditei em mim e que eu poderia continuar. E as portas foram se abrindo. Eu sempre entendi que era uma ignorância social, uma questão de época, para Que não uma hora ia levar, passar, que uma hora ia acontecer algum processo, e foi Uhum. acontecendo, né? gradualmente. Gradualmente, você vai vendo que as pessoas, elas agora tá mais diverso, tá plural. E eu morei fora na Itália, lá não é assim, o Brasil tá bem evoluído nesse sentido. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, gente, tem muito preto na TV, porque na minha época você não via jornalista, o jornalista principal na bancada, É. programa mais importante, um apresentador, protagonista, uma pessoa preta não fazendo só escravizados e serviços que não são de altos executivos, não desmerecendo as profissões, mas por que não, né? Um gerente de Por que banco, limitasse, né? um chefe de com empresa, certeza. por que limitar? Porque realmente era segmentado, era limitado. E é muito ruim você sendo ator, sendo personalidade, você se questiona porque você não se sente pertencido, não se sente aceito. Isso gera um som de traumas, e como psicóloga também, as pessoas elas começam a refletir esses traumas sendo mais ácidas, ásperas, dá uma confusão social Devolvendo para a completa, sociedade o que ela obviamente. recebe. É. Quero aproveitar, Aninha, a gente está falando de diversidade aqui, e a propaganda, óbvio, tem que reflete os avanços da sociedade, as questões, as buscas por melhorias. Como é que você vê efetivamente a diversidade? E quando eu digo a diversidade, eu não estou falando só do lado de fora, só na campanha que a gente vê na TV. Como é que você vê a diversidade dentro do mercado publicitário também, dos Sim, acho que a gente colaboradores? consegue ver mais do lado de fora, quando a gente consegue o casting e tudo, mas eu acho que a gente está retrocedendo. Eu acho que nos últimos anos, a questão de tanto de pauta racial, como mulheres na criação, enfim, eu ainda acho que tem muito que evoluir. Eu acho que retrocedeu um pouco. Eu acho que passou um pouco a urgência. Então, eu sinto que cada vez mais os cargos de liderança ainda estão sendo escolhidos por homens brancos, líderes, enfim. Então, ainda acho que precisa melhorar muito. Acho que a gente ainda não tem uma representatividade social dentro de criações ou dentro de agências. Está muito, muito longe. Mas você acha que esse quadro está assim dessa maneira por uma questão de capacitação mesmo? O que você acha que pega mais? Eu acho que quando a gente tiver pessoas em cargos de liderança que representam, sejam homens brancos, enfim, heterossexuais, assim, cisgêneros, eles vão. É normal a gente escolher pessoas que parecem com a gente, que têm a mesma vivência que a gente, para trabalhar com a gente. Então, acho que precisa ainda trabalhar e evoluir e capacitar mulheres, e mulheres pretas e mulheres brancas para cargos de liderança. Porque, por exemplo, acho que minhas diretoras de criação, a maioria tem, tipo, mulheres. Porque a gente acaba trabalhando com pessoas similares, com as mesmas vivências, a gente gosta disso. Então, eu acho que enquanto tiver nesses cargos de liderança ainda pessoas muito iguais, ainda vai ser muito igual. Vai retardar essa mudança? Vai. Eu acho que teve uma urgência nos últimos anos, assim, né? Uma satisfação que foi necessária dar, mas eu acho que agora, sei lá, parece que as pessoas perderam a noção da urgência que é esse tema, sabe? Infelizmente. Infelizmente. Acaba que o capital fica muito em torno do homem. Sim. Eles são os investidores, são os grandes managers, né? Os donos das empresas. São poucas as mulheres, né, que têm esse capital, só se ela tiver uma herança, né? Uma senhora árabe. Uma coisa desse tipo. Sim. Na Itália também eu vejo essa dificuldade. Geralmente CEO é homem.
É muito raro você ver uma mulher. E não pode ter estrangeiro. O estrangeiro, ele fica no limite. O máximo é RH. Aí tem a discriminação do setor, né? Ah, deixa ela no RH, mas dali não pode passar. Eu sei porque eu também tive um marido que era empresário, enfim, aí eu via essas coisas, eu questionava, eu sempre fui muito questionadora. E eu observava o meio, eu falei, gente, mas ninguém pode. Não pode chegar. Lá você vê, assim, não tem investimento estudantil. Uma pessoa que é de uma classe social, que veio da periferia, ela não vai chegar lá no topo, porque já tem um bloqueio social, não vamos Que dar. limita essa pessoa. Não vai ter. E você ficou muito tempo fora do Brasil? Fiquei 7 anos. Nossa, Foi uma muito boa tempo, experiência. né? Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, né? Porque o Brasil temos problemas, mas aí você chega lá, não, aqui tem outras coisas também que o Mas Brasil você foi não pra tem. onde? Pra Itália? Pra Itália. Ficou lá Fiquei em durante Milão. 7 anos. 7 anos. Aprendi Trabalhou muito. tudo lá. Não, na verdade, lá eu ficava cuidando da família, do lar e tal, porque também, assim, se você perceber, quais são os artistas brasileiros que conseguem trabalhar na Itália? Atores. Não se fala. Portugal, sim. Sim, Portugal a gente... Portugal é um mercado que um Na mercado Itália, que não, gosta. porque são outras questões culturais. Mais conservadorismo. O brasileiro, ele tem eles têm uma visão do Brasil bem complicada, muito deturpada, muito estereotipada. E a gente não tem, para limpar essa imagem, vamos dizer assim, para melhorar essa situação, é complicado. Porque bate de frente com a questão educacional, cultural deles. O mais importante é, lógico, as empresas tentarem quebrar esse bloqueio, aí a publicidade vem para ajudar a gente, né? Com processos de criação que cheguem para o exterior. Para desmistificar a imagem do brasileiro, eu acho que assim, a parte educacional do publicitário é extremamente importante. Porque a imagem é o que vai construir o homem, nós somos de imagem. Não dá para você assim mudar essa ideia do imaginário, porque é uma coisa que as pessoas têm a questão do belo, os padrões sociais, alguns tentam quebrar essa barreira, mas é muito bacana quando você vê o publicitário linkando com a neurociência, linkando com a psicologia social, para poder melhorar um pouco essa questão educacional da sociedade. Porque, na verdade, é a imagem da publicidade, da televisão, que educa a população. Sim. A grande massa, né? parte, né? Aninha, e como é que você acha que efetivamente nas agências essa questão, essa importância social da propaganda é vista? Porque assim, as pessoas aprendem na televisão, né? Sim, super. Eu acho que também vai muito da sua direção de criação, do que você acredita e imprimir isso nos seus trabalhos, assim, sabe? E tem muito cliente aberto a. Então, eu acho isso muito interessante. Eu trabalho numa agência muito diversa. Acho que é a primeira agência que eu trabalho que eu falo assim, nossa, aqui tem diversidade, aqui tem uma preocupação social. Que vem desde o topo, né? A Exato. diversidade está desde o topo, que acho que isso talvez, Faz como muita você falou, faz a diferença. total diferença. Aos Na iguais, né? cadeia total. Então, assim, eu vejo os projetos, até teve um projeto, antes de eu entrar de Dove, sobre a imagem das brasileiras lá fora, que a gente fez no Brasil, no Carnaval, sabe? Era uma campanha de out of home incrível. Então, eu acho isso muito importante. E muitos clientes, eu acho que eles também pedem isso, né? Assim, eu acho que é um lugar ali que também dá uma projeção para eles, para grandes marcas, com muito dinheiro e muito investimento. O que você está fazendo de retorno para a sociedade, né? Então, eu acho isso bem interessante e importante. E também reflete em prêmio, a gente sabe, né? Então, também tem um interesse por trás, mas também tem muita gente por trás criando que acredita no que está criando. Eu acho muito importante. Você passou por algumas agências muito grandes, né? A África, a JWT, a própria Talent e tal. Mas o que a Soco tem que essas outras não tinham? Eu acho que essa questão da diversidade é muito importante. Assim, você chega lá, você fala assim, nossa, tô num lugar que eu, assim, me encontrei como liderança feminina e vou conseguir desenvolver o que é isso para mim, sabe? Até hoje eu não sei o que é uma liderança feminina sem refletir as masculinas que eu tive, que foram pessoas incríveis, mas eu tô tentando achar o meu lugar ainda, assim, sabe? Então lá eu sinto que eu tenho esse espaço para me descobrir, sabe? Sem esse peso, sem muita coisa, assim, sabe? Sem muita cobrança nesse lugar, né? Acho que eu posso ser quem eu sou, posso ter minhas origens, minhas referências ali muito respeitadas e uma voz muito ouvida. Então eu sinto que lá é esse lugar, assim, sabe? Que eu falo, no Brasil não há agência para mim, só ali, sabe? Eu, pela primeira vez, me identifiquei muito, muito, assim. E assim, eu queria te fazer uma pergunta. Você pode falar quem é
porque aí se você falar quem é, obviamente a gente vai viralizar e vai ganhar um dinheiro às custas do seu relato, ou fica à vontade para não dizer. Mas você já pegou algum cliente, assim, alguma marca que nacionalmente ela passa uma imagem bacana, uma imagem de uma marca preocupada, e aí no off, no briefing, a pessoa não tá nem aí, só tá pensando em número, Sim. em dinheiro Sim. e tipo, não tô nem aí para as causas Sim. e só quero colocar a minha marca lá em cima? Com certeza. E é muito frustrante, porque eu falo, atrás das pessoas que estão criando campanhas, tem pessoas como eu que acreditam naquilo, sabe? Então, às vezes, putz, que decepcionante, sabe? Deve ser, né? É. E era tô brincando. Deixa eu pegar a lista aqui. Tá, ó, lembrando que a gente está recebendo hoje aqui a Quitéria Chagas, psicóloga, modelo, dançarina e atriz, e Ana Cavalcante. Idola. E Ana Cavalcante, que é modelo, atriz, cantora, empresária, bailarina e diretora executiva de criação na agência Soco. Quitéria, a gente estava falando aqui no intervalo do seu trabalho como psicóloga e como doula. Conta pra gente como é que funciona esse seu lado psicólogo, seu lado doula com seu lado artístico. Conta pra gente como é que você consegue trabalhar conciliar. isso tudo. Então, eu tive que agora optar, né? Como eu voltei para o Brasil depois que meu marido infelizmente faleceu, e eu tô renascendo, reconstruindo a minha vida aqui. Então, eu deixei esse lado psicólogo e doula, porque você tem que se dedicar, né? Trabalho de parto, eu amo. Mas você fez atendimento clínico, por Eu exemplo? cheguei a fazer quando eu estava no Brasil, acabei de me formar em 2016, 17, e a minha filha já tinha nascido, ela nasceu em 2015. Eu me formei como doula durante a minha gestação, nesse descoberta, o que é a maternidade, como é que vai ser isso? Explica para quem está ouvindo a gente o que é doula. Então, a doula é uma profissional que agora, por lei, ela pode fazer assistência no cenário do parto, durante o pré-natal até o pós-parto, no apoio emocional, questões psicológicas, pegar todas aquelas informações que a gente, quando engravida, fica com 1000 questionamentos, quer ligar para o médico toda hora, e obviamente o médico não vai dar essa assistência assim, full time, esse suporte, porque ele tem outros atendimentos. Então, a doula, ela ajuda até nesse processo, até se a equipe médica for de acordo, é importante ter uma doula, porque a mulher ela pode ligar de madrugada, a gente tem que estar com o telefone ligado. Isso é importante. E passar informações científicas da importância não só de ter uma doula na cena do parto, mas também a gente aumentar esse apoio emocional para essa mulher, orientar o parceiro se tiver ou a parceira, dar suporte emocional também para os familiares, porque às vezes a mulher está lá amamentando, aí chega a família, olha, o leite vai secar, não sei o quê, aquelas questões que são sociais muito complicadas, tem pouco leite. Que ódio, não é? Isso acaba com o emocional da mulher. Então, a gente tem que tentar fazer um filtro, né, para evitar essas questões e também resgatar o poder da mulher de parir. Se ela quer um parto natural, explicar como é, porque às vezes a pessoa pode até mudar de ideia, que foi meu caso. Assim, eu mudei de ideia do parto hospitalar para o domiciliar. Porque você tem que começar, é um processo de maternidade, é um processo mais importante da mulher de autoconhecimento. Aquilo é mais do que 1000 terapias de psicologia. Porque nesse momento a gente tem um encontro com o nosso inconsciente, a gente tem encontro com a nossa obscuridade. As mulheres, elas têm um encontro consigo mesmas, se permitem, né? E a questão do nosso controle social, que nós, empoderadas com o feminismo, agora controlamos a nossa vida, o mundo moderno é de controle. Isso não combina com o trabalho de parto, porque a gente tem que estar descontrolada. E os hormônios que são acionados fazem você ficar inconsciente. Então, aquilo que você gostava, você passa a não gostar. Aquela médica que você amava, você vai ficar odiar ou vai amar. Enfim, você fica em conflito. Chacoalha, né? É uma loucura. É maravilhoso, porque, obviamente, você tem uma conexão também muito, muito forte espiritual. É uma força muito, muito suprema. E é um momento que a mulher é mamífera. Ali não tem civilização. Sou civilizada, sou uma pessoa racional. Não tem raciocínio. Você fica em transe, porque é um enxurrado de ocitocina. Todos os hormônios, substâncias químicas, eles são acionados no trabalho de parto. Até o ópio é acionado.
É tudo acionado. Então, parece que você tomou todas as drogas do mundo e você fica em transe. Então, a anestesia que está no hospital está no seu corpo, mas vai ser acionada no momento que for necessário. Eu senti isso. É um momento maravilhoso porque ali eu me empoderei. Para mim, nada é impossível, é um poder além do normal. Foi muito boa, assim, a minha escolha para mim, né? Se eu fosse para o hospital, não ia dar certo, ia inibir meu parto, ia para cesárea, mesmo sem querer. Porque as pessoas têm que assinar a ficha, aí tem o tal do toque, que aquilo não é recomendável cientificamente, mas é um protocolo hospitalar. Aí quando você começa a estudar, você começa a pensar, poxa, peraí. Aí às vezes eu acompanhava como doula mulheres no hospital, elas, ai, estão me tocando muito, tá doendo. Mas é óbvio, se o corpo quer expulsar um bebê, aí chega uma pessoa com o dedo contra o fluxo, vai doer. Tem mulheres que às vezes sentem prazer e às vezes facilita, mas uma grande maioria sente incômodo. Ainda mais quando não é o seu médico, porque até o seu médico chegar, vários toques e dedos você terá. E não é uma coisa confortável. Quando você não escolheu, porque é a região íntima, tem toda uma questão social. Por mais que você seja uma pessoa desprendida e moderna, ai, tanto faz, não sei o quê, na hora vem as questões sociais da infância, aí tem a questão psicológica, né? De entraves sociais que você fica angustiada, você fica intimidada, você sente mal, tem um pudor do feminino que é acionado na hora, que são crenças que a gente pegou da mãe, do pai. Aí Culturais, aquilo, né? culturais, porque a crença, ela tá no imaginário, tá no inconsciente. Você pode até socialmente falar, não, eu não tenho essa crença, eu tirei de mim, me desconstruí. Mas na hora do trabalho de parto, ela vai aparecer. E isso geralmente trava parto. Porque aí você tem vergonha de fazer necessidades fisiológicas na frente do médico. Mas isso é normal, porque quando o bebê ele está expulsando, ele abre os esfíncteres e vai sair Claro. tudo. E não vai infeccionar o bebê. Aí o mundo científico antigamente dizia que tinha que higienizar, porque o cocô da mãe, as fezes, ia Já causar deixar, algum. causar um dano. Aí agora os cientistas já falam que aquilo é microbioma e é a vacina do bebê natural. Então, a época vai mudando. E tudo que era violência obstétrica, antigamente era normal. Aquela manobra de Christeler, que quebrou várias costelas de várias mulheres, né. E vários bebês entraram em sofrimento fetal e o Brasil tem um trauma de parto, porque na verdade as mulheres eram violentadas na sala de parto. Até a medicina mudar, ver que aquilo é erro, aí hoje é violência obstétrica, mas quantas cenas de filmes, até publicidade, você via o médico deitava a mulher à força, o que que ele faz? Ele comprime a coluna, o bebê vai passar como? Não vai conseguir, porque o bebê para passar ele tem que levantar a coluna, o cóccix ele vira um rabo. A coluna é afastada, tudo é afastado. Os órgãos, na hora que o bebê também vai, você vai estar gestando, enfim, tem todo um processo cultural que as pessoas elas não sabem, elas desconhecem, porque aí isso é uma outra questão científica que as doulas estudam, os médicos mais humanizados sabem, mas como é que você vai. Nossa, isso daí é quase um ensino médio só de. E nós, mulheres, não conhecemos nada sobre a fisiologia do parto, sobre nossos corpos. E eu fui no processo da maternidade construindo isso, estudando, fui me autoconhecendo. Eu falei, não, tem que ajudar outras pessoas. Aí me formei como doula, era uma coisa para mim, né, para me ajudar. E eu pude ajudar mulheres a resgatar esse poder e ver partos assim. Graças a Deus, todos deram certo, assim, no que elas gostariam. Em maternidade pública, que eu fiz atendimento, fiz também particular no Rio para um casal de surdos, que a surda queria que fosse eu. Ela: "Não, eu gostei de você", porque tem essa questão de afinidade, né. E para mim foi muito importante. Eu agora, infelizmente, eu mesmo amando isso e sabendo que eu tenho um dom, eu parei para poder resgatar a minha vida, e tem uma questão emocional também para mim importante, de voltar a trabalhar, atuar, e também esse trabalho de valorização dessa mulher do samba, né, porque a questão da cultura do samba era muito deturpada, e isso reflete também no exterior, porque a nossa imagem brasileira foi passada cartão postal com glúteo das mulheres, e aquele imaginário vulgarizou para sociedades conservadoras no exterior, até em termos de publicidade, de imagem, que o carnaval é a festa do corpo. Só que, na verdade, o carnaval brasileiro começou com vestido longo. Onde é que foi parar esse corpo, né? A gente nem sabe a nossa história.
que foi um movimento negro dizendo nós também fazemos parte da sociedade. Aí a comunidade preta criou o Rancho Carnavalesco Escola de Samba, tendo alusão aos ranchos portugueses. Olha. Cara, que loucura. Ô, Ana, é, claro que a propaganda não está aqui para resolver os problemas da sociedade, Sim. né? Eu acho Mas que pode ajuda colaborar, pode colaborar, Tentamos. pode às vezes. colaborar. Mas, por exemplo, num caso como esse, você mãe também, como é que você acha que as marcas podem ajudar essa reflexão na sociedade? Esse avanço, porque conforme a sociedade sim, muda. já avançamos bem, É. né? Era muito sexista as campanhas, enfim, era estereotipadas. A propaganda envelheceu mal, muitas vezes, eu acho. Mas eu acho que a gente evoluiu muito. Eu acho que eu imprimo muito um certo feminismo nas coisas que eu crio. E a gente é cultura pop, a gente tem que mudar, a gente tem que começar. Acho que já começou, a gente já teve uma boa mudança, acho que nos últimos 5 anos, de como a gente reflete a mulher, até em cargo, assim, como ela não é só dona de casa, ela é muito mais que isso, né? Campanhas de sabão em pó que coloca homens também fazendo afazeres domésticos, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente. E nesse caso, a gente evoluiu bem, porque eu recorro, às vezes, a algumas campanhas brasileiras, né? Que somos um país machista também. Triste, viu? Envelheceram muito mal. Você está falando campanhas Antigas, boas, né? Na época, premiadas, que eu falo, nossa senhora. Como é que foi premiado? Como né? a gente, porque refletia também um pensamento muito masculino dessas pessoas Uma na sociedade, criação. refletiu uma sociedade. Dentro criando, né? Aquilo era bacana naquela época, né? Era o entendimento deles do que mulher é. Do E assim, papel, você foi muito premiada, e isso, consequentemente, diz que seu trabalho é um trabalho maravilhoso. E eu queria que você falasse pra mim o seguinte: eu sei que é ruim citar uma, mas eu queria que você me falasse uma campanha que você colocou no ar e que você falou assim, meu Deus, fui eu que fiz, e que te deu Sim. muito orgulho. Eu- Não que as outras não tenham Não, dado, claro, assim, tem mas que essa uma marcou. campanha que até ganhou Cannes, que eu amo, que eu fiz com a diretora Júlia Vello e a Isa, que foi para Johnson & Johnson, Sempre Livre, que foi sobre pobreza menstrual. Então, a gente fez essa campanha, que a gente chamou a Bivolt, que era uma rapper que passou por pobreza menstrual, porque o problema da pobreza menstrual é assim, as pessoas não sabem que elas passam por isso, porque elas não conhecem o nome, isso não tinha um nome, o que elas passavam. Então, assim, 98% das mulheres que passavam por pobreza menstrual não sabia que estavam passando por isso. Então, a gente queria dar esse nome, essa voz, assim, olha, você está passando por essa situação, você precisa entender isso. Então, a gente contratou, né, a Bivolt, que é uma super artista, e a gente criou uma música sobre pessoas que menstruam, um videoclipe. Isso serviu também de material escolar para várias escolas na periferia. Enfim, então foi um projeto lindo que eles também distribuíram. Foi bem numa época de um governo bem complicado que tinha vetado a lei de distribuição de absorvente gratuito. Então, assim, foi tudo muito profundo participar desse projeto. Assim, foi lindo. Então, foi, acho que a campanha que eu mais orgulho de fazer, porque teve uma mudança social, teve um lugar, assim, muita gente engajou na causa. Então, foi gigante, assim, sabe? Então, a gente precisa passar a informação das pessoas para saber o que elas sofrem. Pobreza menstrual, violência obstétrica. Se não tem nome, a gente não sabe. Não sabe o que é. E se você nunca passou, se ninguém que está perto de você nunca passou, porque assim, eu me lembro desse nome violência obstétrica ficar muito famoso com o caso da Chantal. Sim, que foi a Chantal, ontem. exatamente. Então, até então, O que foi o caso da Chantal? Eu não sei. a Chantal sofreu violência obstétrica. Ela E escolheu um aí- médico super famoso. famosa. E, Exatamente. assim, Eu descobri chocante. violência obstétrica E com o tem filme vídeo. Renascimento do Parto, o Márcio Garcia contando o que ele sofreu com a esposa, num hospital importante, inclusive, na época, porque jogavam bebê, assim, lavavam muito. Hoje em dia não pode Não mais, pode, né? Olha como muda a época, né? Porque antigamente tinham que bater na criança para a criança chorar. É uma ignorância isso. Mas eram coisas que eram normalizadas, Dar o tapinha no bumbum, né? ditas como empurrar a barriga. empurrar a barriga da mulher, cortar o períneo. Pra quê, gente? Deixa o bebê. Isso aconteceu com a Chantal, né? Porque uma das empurrou a barriga, socou a violências, barriga dela. não tem que absurdo, cortar né? períneo. O bebê, ele faz uma cama elástica no períneo. E ele faz justamente aquele teste. Não é que ele vai ficar sufocado, nasce roxo pelo fluxo sanguíneo, tem toda uma questão científica. Sim. Só que nós, mulheres, fazemos filhos, mas nós não estudamos sobre o nosso corpo. A gente não conhece nada
sobre essa fisiologia. E existe um trauma também, até a psicologia nessa parte perinatal, são poucas teorias. E ninguém quer acionar seu próprio trauma também. Agora, eu posso te fazer uma pergunta talvez um pouco ignorante? Sim. Mas eu particularmente não sei e acredito que tem algumas pessoas que também não saibam. Como é feita a capacitação para você se tornar uma doula? Tem curso de formação. Aí tem as associações de doulas, tem no Rio de Janeiro, tem em vários estados, e tem um movimento, né, da questão das doulas do Brasil, tem a lei das doulas, e tem toda essa capacitação importante profissional, porque tem essa orientação de vários profissionais. Os fonoaudiólogos, mestres de fonoaudiologia vão orientar essa doula sobre essa questão da amamentação, para a gente orientar a mulher, porque tem sempre leite, que é uma outra ignorância também. O que acontece não ter o leite? Aí a gente vê a boca do bebê, se o bebê tem alguma deficiência, que às vezes pode acontecer, de a mulher achar que a culpa é dela e o bebê tem que fazer uma intervenção cirúrgica porque a língua está travada, tem toda uma questão. Sim. E a questão do leite é um trauma para essa mulher, geralmente, né? Por que tá doendo, a pega, como é que faz a pega. E tem essas falas culturais que você logo disse, né, no começo, que a pessoa fala, você tem pouco leite, o leite é fraco. E a depressão, gente, não tem como você parir, fisiologicamente, até psicologicamente. E a mulher sai pro trabalho, ficar ligada. Não, os hormônios vão deixar ela meio chapada, meio down. A gente tem que ficar um pouquinho deprê, senão a gente ia sair pro mercado de trabalho e abandonar essa criança. E a criança depende da gente. Então, aquela questão do baby blues é muito difícil, eu passei por isso. Só que na psicologia eu entendi, isso não é a depressão, porque tudo agora é medicado, né? Você não pode sofrer, você não pode sentir dor, a medicalização da vida é um problema sério. É verdade, uma a coisa gente está pouco anestesiado discutida. 100% do tempo, tudo anestesiado. Tudo anestesiado. Isso é pouco discutido, mas é muito importante, né? E você não cria uma resistência quando vem uma pancada da vida. Se toda hora eu tomar um remedinho para uma dor, se vier uma pancada eu não vou aguentar. Porque é a sua primeira cair, né? Então, você tem que... É muito importante você estudar a construção social histórica para você se autoconhecer, ver o que é bom para você, o que é da sociedade, mas aquilo não é tão bom para mim. Porque senão a gente entra numa onda, vamos, tipo boiada, vamos fazer todo mundo a mesma coisa, né? É muito importante. Aninha, mudando um pouquinho esse rumo, mas nesse mundo cada vez mais saturado de conteúdo, de pontos de contato, a gente recebe informações por todo lado. Como é que você, sua equipe, como é que vocês escolhem a melhor maneira de contar o que as marcas desejam? Como é a escolha desse ponto de contato? A gente geralmente pega assuntos relevantes. O que vai ser isso? O que vai ser importante? O que está falando? Onde é que a gente pode mexer o ponteiro, sabe? Então, a gente sempre tenta ir numa coisa cultural, uma verdade cultural, relevante, para contar essa história, para contar a história de uma marca, sabe? E que seja naquele momento. O que precisa, né? Porque senão é mais um conteúdo jogado lá, que vai virar paisagem, que ninguém vai consumir, enfim. Então, eu acho que tem que ter essa relevância cultural muito forte, muito na veia, assim, da cultura pop do momento, assim, pra gente partir, né? De onde a gente parte é isso, assim. A gente tá criando uma campanha de verão, que eu não posso dar spoiler, que é muito isso. Que é sobre verão, sobre corpo, sobre mulheres, enfim. A gente pegou um insight muito de agora, assim, sabe? Pra ser relevante. Então, a gente sempre pensa em contar essa história a partir desse ponto de vista. Fala pra gente uma campanha que você, nessa sua trajetória profissional, que você fez parte, que te deu muito orgulho, assim, que extrapolou a parte comercial da propaganda e entrou na vida das pessoas. Eu fiz uma campanha de Coca-Cola um tempo atrás, quando eu trabalhava com o John, até com a Júlia, que é a minha diretora, que eu sempre trabalhei com ela. A gente fez Coca-Cola... JWT? Na JWT a gente botou vários artistas na latinha de Coca-Cola. Eram acho que 9 artistas. E nesse a gente colocou um casting muito diverso, inclusive a Pabllo Vittar, na época, que ela estava despontando como artista, enfim. Só que muita gente tentou boicotar a Coca-Cola por causa disso. Eu recebi ameaça de morte, né? Assim, tipo... Tive que ir em emissoras recebeu ameaça de morte. Quem criou isso vai morrer. Como é que... Teve jornalistas falando assim, nossa, eu prefiro tomar Coca-Cola com rato do que com Pabllo Vittar. Mas nós estamos falando de que ano isso?
Recente, Pablo Vittar 2017 para 2018. Recente, não. Gente, é um pouquinho antes de pandemia, porque a pandemia virou uma chave, né? Então, mas assim, tinha É. Anitta, tinha Ludmilla, tinha Thiaguinho, tinha muitos artistas muito legais, assim, e filmar com eles foi incrível, foi muito intenso. Imagina, a agenda Simone Simaria, enfim, Tinham foi grandes artistas renomados, né? Tinha a Valesca, que eu pedi pra colocar, que eu amo ela. Enfim, tinha o Projota, tinha muita galera. Então, assim, filmar com essa galera foi muito intenso, mas botar... E eu lembro que eu fui passar o Natal em casa e tava bombando, né? Então, eu falei assim, nossa, Pablo Vittar na mesa da tradicional família brasileira. E uma tia distante falou assim, nossa, vocês viram essa campanha da Coca-Cola? Que horrível. Nossa, apelaram. Aí minha irmã sabia que tinha sido minha campanha, ela falou assim, por isso que você é engenheira, tia. Não é criação. Aí acabou a discussão ali, eu falei, deixa. Quando alguém tá falando, eu sei que foi relevante, assim. Sim, E a gente foi Assessor, né? E a gente foi shortlist em Glass, quando tava a categoria, né, surgindo, assim, foi muito legal. E aumentou, assim, barbaramente as vendas de lata. E a Pablo ficou em terceiro lugar gravando o hit e foi para Times Square. Pra Não quem tá ficou ouvindo a encalhada gente- na prateleira. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é o Glass Lines, explica o que é essa categoria no maior festival de propaganda do mundo. É uma né? categoria onde você tem uma relevância, você muda alguma coisa na sociedade. Então, foi shortlist quando a categoria, acho que lançou, assim. Legal. Era bem recente, porque a gente colocou diversidade, mulheres pretas, drags, no lugar que elas têm que ficar, que é o lugar de destaque. Enfim, foi muito legal. Foi gigante a campanha, assim, e reverteu muito em venda para o cliente. Maravilhosa. Que bom. E Que assim, acionou, mexeu todo mundo. né? mexe, né? Mas mexe num lugar, assim, porque em mim não mexe. Então eu não entendo qual é esse mecanismo, sei lá o que é que tem dentro dessa pessoa que ela se atinge tanto com. Gente, a gente colocou os maiores artistas, Exato. independente de qualquer Quem coisa. ela é, o que faz dentro de casa. E daí? É o artista que tá estourado, né? Estourado, assim. Mas incomoda, né? E é Bate num impactante trabalhar com o ponto. Pablo Vittar. Você entra, você fala, nossa, incrível. Tem uma coisa diferente, né? Tem, diferenciado. Artista, né? Artista maravilhosa, E- educada. A Ana falou de sol, da campanha que vocês vão lançar, né? Agora de verão, sol, corpo. E não tem como a gente falar de sol e corpo e não olhar para nossa rainha de bateria da Império Serrano. Qual é a responsabilidade de você carregar esse título? Porque de carnaval você sempre gostou. Sim, amo. Ser rainha de bateria da Império Serrano, uma escola tão tradicional no Rio de Janeiro, deve ser uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, ainda mais uma escola que tem como história uma grande mulher que deu voz para todas nós, por isso que eu estou aqui falando com vocês, que é a Dona Ivani Lara, que eu tive o prazer, a honra de conhecer. E os antigos, o pessoal da velha guarda me chamam de Eterna Rainha e falam que eu sou muito importante para poder propagar, dar voz a essa mulher do samba, lutar pelas nossas pautas, porque como é um segmento que acaba ficando mais fechado, apesar que por conta das mídias sociais e pelos trabalhos individuais que as rainhas fazem, tipo, eu faço outras coisas e acabo vindo em momentos que não é de carnaval, né? E isso facilita porque eu posso falar sobre o meu segmento e até melhorar um pouco essa questão, tipo, na publicidade. Eu já tenho uma crítica para fazer, que eu fiz no jornalismo, que num período de carnaval e até fora do carnaval, quando se fala de carnaval, as histórias no carnaval são sempre as mesmas. Pega uma artista que não faz o carnaval, não vai em escola de samba, não canta um samba. Que não vive essa realidade. E as rainhas não fazem publicidade nenhuma. E hoje em dia nós já temos milhões de seguidores. Tem rainhas que têm mais de 1 milhão. Cadê as publis? Nenhuma. Se é influência, por que não faz publi? Tem uma matéria tua aqui na Caras que você fala. Né? Na Caras, fiz até na Quem Quem a falta também. de valorização do mercado publicitário. Falei, gente, mas por quê? Tipo, eu tô no camarote da Quem, fui musa da Quem porque a Quem chamou. Mas cadê as publis? Cadê as empresas falando, vamos fazer uma publi com a Quitéria, vamos fazer Não fazem. Apesar que eu tenho muita influência no Instagram, tipo, quando eu posto, dá 400 comentários espontâneo. E são comentários textos grandes, que as pessoas elas também verbalizam ali, não sei porquê. É lindo, e se identificam, isso é bacana, tem esse feedback. E cadê as publis? Assim, é uma coisa muito... Porque o carnaval ficou tão segmentado, a gente só chama a Quitéria no carnaval. Porque a escola de samba, o corpo desta mulher ficou depreciado também, por toda essa questão histórica. Aí eu com a doutora Helena Teodoro, que é uma doutora em história, que é uma das referências maiores da cultura preta, nós estamos reescrevendo a história do carnaval, que está tudo errado, pegando esses arquivos desse rancho carnavalesco pretos,
que começou as primeiras escolas de samba, onde você vê a rainha da bateria da Mangueira e do Império de vestido longo na frente da bateria. Uau! São arquivos históricos que o jornalismo na época ocultou essas imagens, tanto que nós tivemos o achado da primeira coroa e da primeira faixa da primeira rainha da minha escola em 1950. O vestido dela era longo, que tinha uma questão toda social, que o preto ele não podia cultuar a cultura africana e nem mostrar a cultura dele nesses processos carnavalescos. Ainda tinha isso. Então ele vestia de roupa europeia, resgatando uma alusão às cortes do Império Africano, porque o reinado começou na África, mas ele não podia cultuar isso, mesclando, fazendo sincretismo com a cultura europeia. E dizendo, nós podemos entrar nessa sociedade, então tinha um confronto entre rancho carnavalesco português e o preto. É uma questão histórica que as pessoas desconhecem e colocam a gente naquele rótulo. Porque ficou na década de 60, quando os biquínis vieram para o Brasil, começaram a desnudar essa mulher preta. Venderam as coroas dela para poder botar pessoas brancas para poder financiar o carnaval. Tem uma questão importante, mas também teve essa ocultação dessa pessoa, dessa coroa. E começaram a fazer um apagão histórico das rainhas anteriores. Então, até que você vai no Google, as rainhas primeiras são as famosas. Só que a gente vai ver o achado histórico nos arquivos, né, do jornal, porque geralmente é tudo do Jornal Globo, esses arquivos, e jornais de bairros, a gente consegue achar algumas coisas, os historiadores estão garimpando, a gente vê os registros históricos, eles não colocavam foto com a imagem das mulheres, das rainhas, mas sim o nome. A gente fala pastoras. Aí você faz o zoom, tá lá, faixa, coroa. Então teve um apagão dessas mulheres, a questão do machismo na época também, né? Porque não poderiam divulgar na capa de jornal uma rainha preta. Então, a gente está tentando mexer com essa história, eu tento propagar para poder desmistificar e melhorar um pouco, porque isso impede também das empresas patrocinarem o carnaval. Lógico. Porque fala, a festa do corpo, a festa do carne, é endemonizado, não tem nada a ver, gente. Festa profana. Festa profana. Graças. Adoro. É muito mais profundo, né? É. Gente, o programa está chegando na parte final, mas a gente separa sempre um momento para a gente falar um pouquinho de autoconhecimento e entender se você já sabe quem vocês são nesse game aí. Deixa eu começar contigo aqui, Aninha. Quem é você depois dessa trajetória toda, dessa carreira, depois da maternidade, sabe? Depois de interferir, entrar na casa das pessoas, porque o trabalho que você faz com as marcas, entra na casa das pessoas todo dia. Isso vai interferir. Tem o Uma poder responsabilidade grande. Tem o poder de interferir no comportamento das pessoas. Quem que é a Aninha depois desses 20 anos aí de trajetória? Olha, uma pergunta muito difícil, né? Enfim, eu acho que hoje eu sou muito mais responsável com o que eu coloco na rua. Entendo total essa responsabilidade pela minha filha, pelas mulheres que estão vindo em cargos de liderança. Depois de ter filho também, assim, depois do parto ali, eu sei que eu sou capaz de tudo, então isso me empoderou muito dentro da minha profissão. Então hoje eu me sinto uma líder empoderada, que eu quero criar o meu estilo de liderança humanizado, vulnerável, suave, enfim. Então é essa pessoa que está tentando construir alguma coisa ainda, sabe? Que ainda está em construção e tentando ser minha melhor versão para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas dentro da minha casa, para minha família. Eu acho que eu sou essa pessoa hoje. E dona de bar também tem essa, né? Agora tem um bar com o meu ex-dupla Danilo, Jandiaco, um querido. A gente está administrando um bar que é dentro do nosso prédio, também um prédio de 1950 lindo, que só podem entrar convidados, mas todos vocês estão. É incrível. Bons drinks, vinhos locais, orgânicos. Uma graça. E Téria, e você? Quem que é você depois dessa trajetória toda? Você mulher, você mãe, você psicóloga, você... No divã com jornalista. É o lado contrário. Quem você acha que é você hoje, depois disso tudo que você tem vivido? A tua experiência recente de perder seu marido e de seguir... Quem é você hoje, depois dessa história toda? Nossa, eu me permito viver. Agora eu quero viver muito intensamente, lógico, com algumas nuances, né? Alguns controles, porque também você não... Porém, me construir e desconstruir na medida do possível com as questões sociais e da vida. Eu me permito, não tenho mais medo de nada, já passei por tanta coisa na minha vida, meu marido faleceu na minha frente, sem humanização nenhuma no hospital.
e me ouvindo falar, e eu que encaminhei ele para o plano espiritual. Então, depois do que eu vivi, para mim nada é impossível. Eu acredito que tudo é possível, que eu posso também me realizar, mas ajudar outras pessoas e também fazer com que fique melhor essa questão social do meio que eu vivo, né? Que eu sou muito focada em valorizar esse carnaval, valorizar essa mulher e tentar passar a nossa história de uma forma assim que é a real e não contada por outras pessoas, né? Então, essa deturpação, para mim, me preocupa, me incomoda, porque é algo que eu acho que tem que sair da bolha do carnaval. Então, como mulher, eu estou muito mais forte, muito mais decidida, eu sei muito bem o que eu quero, o que eu não quero. O empoderamento pós-parto, para mim, foi um salto, assim. Eu queria tanto dar essa vontade, esse poder para as mulheres, porque tem mulheres que às vezes não passaram por isso e ainda estão nessa busca no autoconhecimento, né? Infelizmente, por uma questão social. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso e passar a nossa história, ajuda outras pessoas a abrirem a mente. Não, deixa eu tirar essa lente, botar uma outra lente nesse óculos. Vamos ver se é melhor, né? Que isso é uma questão antropológica, enfim, acaba que meus conhecimentos de psicologia me ajudam e tento ajudar com toda a sociedade, na medida do possível, aqui trocando com vocês, né? A gente está para aprender na vida. E é isso. Posso só falar? Eu Claro. fiquei muito feliz que você que viria comigo, Ai, assim, que eu gosto linda. muito de carnaval também, Uhum. sou tijucana, descia sempre para ver o Salgueiro Unidos da Tijuca, então eu fiquei muito feliz de ser você, te admiro muito. Ai, obrigada, é um Muito legal. prazer. A admiração é recíproca. Muito legal. Que coisa, E a gente ficou Ela muito é feliz em maravilhosa. tê-las aqui com a gente também. claro, Legal. que coisa boa. Eu espero que as pessoas que estão acompanhando a gente tenham aprendido um pouco mais sobre a importância de você falar e de você ser ouvido também, né? Porque a propaganda, por exemplo, ela tem um papel muito maior do que simplesmente vender alguma Com coisa. Ela tem um certeza. papel importante, ela interfere, sabe, Verdade. nos rumos do país, das pessoas. Ela propõe discussões importantes, ela abre Muito. espaço para as pessoas se manifestarem, e eu acho que é importante demais a gente ter você aqui, por exemplo, que está nesse dia, justamente para chamar atenção para vários problemas sociais que a gente tem, mas não só chamar atenção para problema, chamar atenção para a solução, né? Lógico. A Chamar gente atenção para a tenta solução. discutir, trocar ideias para abrir caminhos, né? Porque ninguém sabe tudo na vida, então a gente aprende nessa troca, coisas que talvez vocês não sabiam, enfim, eu também estou aprendendo aqui, e é importante, na sociedade a gente está aqui para construir, né? E melhorar essas questões de ignorância social, é tudo muito novo. Eu acho que o Brasil, assim, vivi 7 anos na Europa, né? Eu tô admirada do Brasil porque evoluiu demais nas questões sociais. Ainda tem muita coisa. Lógico, não é perfeito, mas comparando com o que eu vejo lá, evoluiu demais. Onde você consegue sentir assim, mais essa evolução? A diversidade, a pluralidade, não só nas empresas, no mercado de trabalho, nós podemos ser realmente aquilo que nós quisermos. Tem ainda os entraves sociais, mas não é que aquilo te bloqueia e te limita. Não, não posso ser isso, não posso fazer aquilo. Não, eu vou fazer. E as pessoas não estão mais se importando muito com o falatório. Até psicologicamente isso é bom, né? Porque você não fica reprimido, que isso faz um mal à saúde. E tem toda uma questão de você ver até a publicidade aqui é completamente diferente da Itália. Ah, sim. Completamente diferente. A Itália ainda é conservadora, a publicidade é limitada, você não vê os homens limpando enquanto a mulher está... Gente, Uhum. nós estamos falando da Europa, que Não fica tem essa coisa de uma divisão. glamorização da Europa, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem a valorização, acho que a valorização do brasileiro é mais uma questão mercadológica, né? Possibilidade de trabalho, mas também não é bem assim, porque é limitado. Você não vai chegar a ser CEO, esquece que você não vai chegar lá. É raríssimo, eu não vejo assim. Você não vê um brasileiro CEO na Europa. Aonde, gente? Ele vai ser talvez aqui regional, mas não vai chegar porque tem uma limitação social, né? É muito complicado. Cultural, linguística, educacional. A minha filha estudou na escola em Milão e a gente não vê falarem de outras culturas. Então, eles são eurocentrados. Como é que vai deixar de ser se na educação cultural É tão fechado. estão fechados? Nós somos o centro da civilização, nós criamos tudo, nós sabemos de tudo e nós somos mais importantes que todo mundo. Isso é complicado. E, na verdade, tudo que criou na Europa veio da África. Né? A agricultura, a arquitetura, a escrita.
E como é que eles acham que criaram tudo? Aí fica difícil. Sim, sim. E até nós também achamos que eles criaram tudo, porque acaba, é aquela informação, telefone sem fio, né? E a gente sempre acha que lá é melhor, são superiores. Isso fica uma coisa psicológica, que se você não parar a pensar, peraí, se a escrita foi criada na África, porque dizimaram, obviamente, toda a cultura africana, enfim, por toda uma questão, foram destruindo a África, né? E que é importante a gente falar sobre isso, e até na publicidade tem uma questão educacional extremamente importante, não só de prejudicar ou de favorecer, né? Depende da mente criativa. Depende de como a história vai ser contada. De né? como vai ser contada. E eu vejo também uma evolução dentro dos clientes que exigem diversidade. Isso, para mim, é essencial. Assim, quando eu conheço muita cliente, mulher, exigindo diversidade, assim, tipo, quero que criem para mim mulheres, eu quero ter mulheres pretas, eu quero ter diversidade para criar as minhas campanhas. Isso tem sido muito importante e evoluindo muito, assim. Que bom. Que coisa boa. Agora, para fechar, é o seguinte, Quitéria, quem quiser conversar contigo, claro, você tem primeiro o seu digital, você vai passar para a gente, Assim, meu Instagram. mas um espaço também para as próprias marcas, porque eu acho que quando você vai contar a história, você precisa ter gente que vive essa história, gente capacitada para poder abrir esse horizonte. E quem quiser conversar contigo, como é que faz? Então, o meu acesso mais fácil é o Instagram, né? É o @QitériaChagas, com QI. E ali vocês têm também os contatos, né, minha empresária, dos agentes, enfim, das pessoas que trabalham comigo, assessoria de imprensa, do Ariel. E é ali mais fácil o caminho para poder me contratar. E próximos projetos, TV, teatro, como é que tá? Então, eu retornei agora para o Brasil, então já fiz o meu recadastramento na Globo, que estava antigo, e vou voltar em breve a atuar na TV, porque é uma coisa que eu sinto falta. Minha última novela foi Páginas da Vida, 2007. Eu fui a primeira rainha de escola de samba a fazer novela. Ainda tem essas histórias. E a primeira rainha, quer dizer, mulher preta, a ser garota propaganda de uma cerveja. Qual foi a marca? 2007, Black Prince. Black Prince. Páginas da Vida é Manuel Carlos. Era uma delícia, né? Ai, saudades. Era uma delícia. Aquela vida Helena do Leblon. Um dia eu vou chegar lá. E você, Aninha? Conta pra gente mais. Quem quiser conversar contigo, seja para oferecer uma conta, seja para trabalhar contigo, seja para entender qual é o espaço, qual é o tamanho, onde que a mulher se porta na propaganda, que a gente sabe que é todo lugar. Como é que faz? Eu tenho um e-mail, né? ana.cavalcante@soco.cx. Tenho também o LinkedIn, que vocês podem me achar, mandar mensagens. Algumas eu consigo responder. E por aí. Instagram ainda é pessoal, fechado, família, amigos, que eu amo, como você. Muito bem. Faz tempo, né? Foi bom, né? Foi ótimo, maravilhoso. Uma aula que tivemos aqui hoje. Pautas femininas. É isso aí. Lembrando que o Reclame na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira. Exatamente. Do meio-dia a 1 no digital, Exatamente. no TikTok, no YouTube, Exatamente. no Instagram. E das 10 às 11 da noite nas ondas da Nova Brasil. Então é isso. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E a gente se encontra na semana que vem. Obrigada. Tchau. Tchau.